porque você acha para a seleção brasileira o Rogério Ceni melhor que o Jorge Jesus. Exatamente. Então eu posso ser grosso. Você tá de sacanagem com a minha cara. Você só pode estar de sacanagem. Agora, ele fez tudo isso no Flamengo. Tricampeão no Benfica português. Chegou em 2 finais de Liga Europa. Recorde, não importa, irmão, é currículo. Recorde de treinador com maior número de vitórias seguidas na história do futebol no Al Hilal. Aí eu te pergunto, me diga o invejável currículo de Rogério Ceni, que você teve a cara de pau de comparar com o currículo do Jorge Jesus. O Rogério Ceni é um jovem treinador que por onde passou fez bons trabalhos. Exceção feita ao Cruzeiro, que estava falido e arrebentado. É um jovem treinador que pode ter futuro. O Jorge Jesus tem futuro nenhum. Discussão acalorada entre Pilhado e Flávio Prado. Pilhado fica indignado com a comparação entre Jorge Jesus e Rogério Ceni, destacando o sucesso do técnico português no Flamengo e Benfica. Flávio argumenta que Jorge Jesus nunca treinou um grande time mundialmente relevante. Acho que se fosse eu, o presidente da CBF, eu convidaria Rogério Ceni. Fosse eu. Mas tem todos esses entraves, tá trabalhando num time e tal. Eu teria feito esse convite. Se quer o Jorge Jesus, tem que ir lá e tem que fazer rápido a proposta, não tem tanto tempo não. E aí eu também não vejo nada demais de esperar até passar o tal do Super Mundial, que o Al Hilal vai ser outro daqueles do bate e volta, né? Então não vai mudar grande coisa. Acho que está demorando demais, sim. Tem que resolver logo, A situação é precária, né? O futebol brasileiro ficou numa situação muito ruim, deixando uma impressão muito ruim. E acho que 1 ano para você preparar uma seleção que joga só de vez em quando não é tanto tempo assim. É bom que seja lá quem for o treinador já comece a focar em cima disso para tentar montar uma seleção competitiva para o ano que vem. Então, só entender bem, para eu não ser grosseiro à toa. Sim. Você está me dizendo, eu entendi bem, que o Rogério Ceni é melhor que o Jorge Jesus. Eu estou dizendo que eu convidaria o Rogério Ceni. Tá bom, mas se o nome em pauta é o Jorge Jesus e você diz que você convidaria o Rogério Ceni, é porque você acha para a seleção brasileira o Rogério Ceni melhor que o Jorge Jesus. Exatamente. Então eu posso ser grosso, você tá de sacanagem com a minha cara. Você só pode estar de sacanagem. Olha o trabalho do Jorge Jesus. Olha o que o Jorge Jesus faz o time dele jogar. Fez no Benfica, na sua primeira passagem. Fez no Flamengo um futebol mágico, como todo mundo fala. Todo mundo. O último grande futebol do futebol brasileiro foi o do Flamengo de 2019. Aí você me fala que o Rogério Ceni é um cara melhor para a seleção brasileira que o Jorge Jesus. Isso aí só pode Eu ser vou fazer a pergunta que você fez tá com relação a Dorival e Abel. Quantos anos tem o Jorge Jesus? 71 anos. Qual foi o grande time de futebol de ponta que ele dirigiu com 71 anos? Nenhum. Benfica e Flamengo. Nenhum. Estou falando futebol mundial. Futebol mundial. Nenhum dos dois é protagonista mundial. Você acha que o Rogério Ceni vai treinar o Manchester City? Talvez. Você acha que o Rogério Ceni vai treinar o PSG, o Barcelona? Talvez. O Jorge Jesus seguramente não. E o Rogério talvez. Então eu gosto dos conceitos de jogo do Rogério. Ele está na linha de treinamento, de entendimento do Manchester City, que eu considero um exemplo de futebol que se deva colocar na seleção brasileira. E é um jovem. Se não der nessa Copa, vai para outra. O Jorge Jesus, com 71 anos, nunca treinou um time de expressão mundial. Vai treinar a seleção brasileira. Brasileira desde 2014. Vamos nessa então, vai. Vamos ficar testando. Por quê? Você acha que tem que botar alguém que joga o futebol. Você acha que o Jorge Jesus vai chegar e a seleção brasileira é campeã do mundo, é isso? Quê? Você acha que o Jorge Jesus assumir a seleção brasileira é campeã do mundo? Eu não digo que vai ser campeã do mundo, mas eu digo que vai jogar do jeito que o torcedor gosta de ver a seleção brasileira jogar. Não sei. Tenho minhas dúvidas. E grandes dúvidas. De novo, eu prefiro um técnico que possa ter algum futuro do que um técnico de 71 anos que jamais dirigiu um grande time no cenário mundial. Como futuro? A gente está falando de um ciclo de 1 ano, não é futuro. É 1 ano para a Copa do Mundo. Então traz um cara que tenha um currículo de ganha, de ter treinado grandes times importantes, título de Champions League.
Você vai trazer o cara porque ele dirigiu o Benfica e o Flamengo? O currículo do Jorge Jesus é melhor que o do Rogério Ceni, seu maluco. Claro, o Jorge Jesus tem 71 anos. Não, pera um pouquinho, também isso é discutível. Discutível. Então vai acabar a discussão rápido. O Jorge Jesus ganhou Libertadores, Rogério Ceni não, foi eliminado pelo Racing no Flamengo. Que você fala, não, treinou o Flamengo, foi eliminado pelo Racing. Sim. O Jorge Jesus ganhou o Brasileiro jogando muito melhor e com muito mais pontos que o Rogério Ceni. Mas muito mais. O Jorge Jesus ganhou Recopa, Supercopa Estadual, 5 títulos do Flamengo. 5. Então, no Flamengo, ele já foi muito maior que o Rogério Ceni. Claro. No Benfica, ele é tricampeão português. Rogério Ceni não tem nenhum outro título de expressão na carreira sem ser o Flamengo. Nenhum. Ele ganhou Série B, eu acho, pelo Fortaleza. Pois é. Então, no Benfica ele foi tricampeão português. No Benfica ele chegou em 2 finais de Liga Europa. Como que você quer comparar o currículo o Benfica e o campeonato... Deixa bem claro, calma aí. E o futebol que o time dele jogou. O futebol que o Flamengo do Jorge Jesus jogou deixa no chinelo o futebol que o Flamengo do Rogério Ceni jogou. Perfeitamente. Então não tem comparação. Concordo com isso, fez isso um ano, queria ver fazendo o segundo, não teve oportunidade. Voltou para Portugal, foi um vexame, foi chutado. Nunca dirigiu um time de expressão. Campeonato português é igual ao campeonato baiano. É a mesma coisa. É o nível. Nível baixíssimo. De novo, tem 3 times lá. Você tá no mundo deles, você vai ganhar. A Liga Europa é igual ao Campeonato Baiano também? É, a Liga Europa... Ele ganhou a Liga Europa? Chegou em 2 finais. Ganhou? Não ganhou. Chegou em 2 finais. Não ganhou. As últimas finais do O Rogério Ceni não podia ganhar a Liga Europa porque ele não disputou. E ele tem chance de dirigir um grande time do futebol mundial, coisa que o Jorge Jesus com 71 anos não fez. Nós vamos trazer para a seleção brasileira. Hoje tem chance de comandar um grande time do futebol mundial. O primeiro grande time do futebol mundial que o Jorge Jesus vai dirigir é a seleção brasileira. É mais ou menos a experiência Dunga. Nunca treinou nada de grande, você já entrega a seleção para ele. É a mesma coisa. Você tá de sacanagem, não é possível. Vamos para um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Gente, cada vez piora. Agora você tá comparando o Jorge Jesus com o Dunga. É a mesma proporção. O Dunga não tinha dirigido nada e deram a seleção brasileira para ele. O Jorge Jesus não dirigiu nada de expressão, nada, 0. E entrega a seleção brasileira para ele. Que maravilha, muito bom. Então o Flamengo não tem expressão nenhuma. Cenário mundial? Não tem... Cenário mundial? Cenário nenhuma. Claro que tem. 0. Óbvio que tem. Ninguém nem sabe. O cara foi com a camisa do Flamengo andar na Itália, na Espanha, ninguém sabe. Na Inglaterra, os caras não conhecem. Aliás, não é o Flamengo. Nenhum time brasileiro tem expressão nenhuma no exterior. O Benfica também não. O Benfica atualmente não quer dizer nada. O Benfica tem uma história. O Benfica é bicampeão de Champions League. Isso, em 62 e 63. 62 e 63. Nos últimos anos, o Benfica é um mero protagonista de competições menores. O Benfica hoje não é nem o maior time de Portugal. Hoje o Sport está na frente dele. Até isso. É o quê? O atual campeão de Portugal é quem? O atual, mas é claro que o Benfica é o maior de Portugal. Não, é claro, na história, mas hoje nem isso ele é. Nem isso. Hoje o futebol português é simplesmente insignificante. Nada. O futebol português é um nada. A gente encheu aqui de português e o futebol português é um nada. Nada. Significa absolutamente nada no cenário internacional. 0. Nenhum time português é favorito a nada, nenhum time é protagonista de nada. É um nada o futebol português. Tá bom, mas você foi falando tanto do Jorge Jesus... Que aí eu te pergunto, você comparou currículos. Eu te falei, Jorge Jesus ganhou tudo no Flamengo e quase chegou perto de ganhar um Mundial. Se o Lincoln não me chuta aquela bola por cima do gol, poderia ter chegado a um título mundial, porque conseguiu equilibrar razoavelmente um jogo contra o poderosíssimo Liverpool, e eu tava lá, eu posso dizer. Agora, ele fez tudo isso no Flamengo, tricampeão no Benfica português, chegou em 2 finais de Liga Europa, recorde, não importa, irmão, é currículo, recorde de treinador com maior número de vitórias seguidas na história do futebol no Al Hilal,
Aí eu te pergunto, me diga o invejável currículo de Rogério Ceni, que você teve a cara de pau de comparar com o currículo do Jorge Jesus. O Rogério Ceni é um jovem treinador que por onde passou fez bons trabalhos. Exceção feita ao Cruzeiro, que estava falido e arrebentado. É um jovem treinador que pode ter futuro. O Jorge Jesus não tem futuro nenhum. Ele já fez o que tinha que fazer e está bem, ok? Dentro dos limites dele, dentro dos limites dos técnicos portugueses, exceção feita ao Mourinho, ok, ele fez o que dava para fazer, ok. Só. Mas não tem história suficiente para pegar com o maior time da vida dele a seleção brasileira. O Rogério pode ter futuro. O Rogério é um jovem treinador. O André Jardine é um jovem treinador que pode ter uma oportunidade para fazer alguma coisa decente. Agora, trazer um cara de 71 anos que jamais dirigiu um grande time de futebol na vida dele para dirigir a seleção brasileira. Beleza, tá bom. Você sabe que Você continuou sem me falar o currículo do Rogério Ceni. Eu te perguntei o currículo. Ué, onde ele passou, ele foi campeão. Onde ele passou, ele foi campeão. Ele não ganhou nada no São Paulo. Ele não ganhou nada no Cruzeiro. Ele não ganhou... No Fortaleza, ele ganhou a Série B, gente. Se a gente for começar a levar em consideração... Você quer comparar o Fortaleza... Você quer comparar o Fortaleza com o Flamengo? Tá bom, mas ele... Se o Rogério fosse... Não, mas você adora falar isso. Tem que comparar com quem trabalhou no mesmo clube. Voltamos pra rádio, eu tô descontrolado. Você falou, tem que comparar no mesmo clube. O trabalho do Jorge Jesus foi infinitamente melhor que o Rogério Ceni no Flamengo. Os dois passaram pelo Flamengo em épocas praticamente iguais, 2019 e 2020. Olha o que jogou o Flamengo do Jorge Jesus. Sim. Flamengo do Jorge Jesus ganhou Libertadores. Flamengo do Rogério Ceni foi eliminado pelo Racing na Libertadores, que estava longe de ser o atual Racing. Era um time muito pior que o atual, que joga muita bola. Então, não tem comparação hoje. Você pode me dizer que ele tem futuro? Então compara o Rogério Ceni com o Jorge Jesus no futuro. Isso. Não hoje. Não. Mas espera um pouquinho. Eu hoje nunca neguei que o trabalho do Jorge Jesus no Flamengo foi ótimo. Eu falei aqui, eu assisti os jogos do Flamengo para ver o time do Jorge Jesus. Só que eu acho muito pouco para um cara de 71 anos ser chamado para a seleção brasileira, porque ele teve uma temporada no Flamengo, a gente nem sabe se seria igual na segunda, porque no Benfica, quando ele voltou, foi um fracasso total. Quando ele saiu do Benfica e foi pro Sport, foi um fracasso total. E aí é um treinador de periferia do mundo. Esse é o técnico da seleção brasileira? Com 71 anos de idade? Tá de brincadeira. No meu conceito, tá de brincadeira. Agora, você sabe muito bem que eu não torço pra... Você não falou que tava de brincadeira quando o técnico da seleção brasileira foi o Dorival, que é periferia no Brasil. Isso. Você não falou de seleção brasileira... Dorival não é periferia no Brasil. Brasileira, o Fernando Diniz é periferia no Brasil. Não, no Brasil não. No Brasil tá entre os melhores. No Brasil tá entre os melhores. Tá entre os melhores. E esses dois, você citou, tá entre os melhores, como o Tito estava entre os melhores. O Filipão, que tem a idade do Jorge Jesus, tem muito mais currículo que ele. Mas muito mais. Inclusive claro é campeão do mundo. Porque ganhou uma Copa do Mundo. Então, claro que tem. Então. Ganhou uma Copa do Mundo. É muito... Mas é por isso também. Compara o Filipão com o Jorge Jesus. Então, pronto. Que é idade com idade. Vou comparar. Eu vou comparar porque eu tenho personalidade. Filipão é muito maior que o Jorge Jesus. Lógico. Mas pra mim o futebol dos times do Jorge Jesus é melhor que o futebol dos times do Filipão. Flamengo esse ano, e é verdade. O Flamengo jogou, nos últimos anos, o time que mais jogou bola, que a gente viu aqui, foi o Flamengo do Jorge Jesus. É verdade. Aí ele volta pra Portugal e é um fracasso. Aí ele vai e como volta pra periferia de novo. Ele é um treinador de periferia no mundo. Não é um cara que, quando você fala pra trazer um cara de fora, tem que trazer Klopp, Ancelotti, tem que trazer Guardiola, aí tudo bem. Agora você traz um técnico da periferia do mundo, tá de sacanagem, pô, tá de brincadeira. Aí não dá. Aí é melhor você pegar um jovem técnico brasileiro e dar alguma chance pra ele. Que é um cara competente e que pode fazer, eu tô falando que pode, não tô gravando, o Brasil jogar o futebol que a gente sempre gostou. Toque de bola, ofensivo, criar jogada. O Jorge Jesus pode fazer isso. Pra mim, o Rogério Ceni não. Eu acho que não pode. Ele fez no Flamengo uma vez e dali pra frente também mais nada. Foi lá, voltou para a Arábia de novo. Se você botar um jovem técnico, você pode ter alguma expectativa. O Jorge Jesus não. Ou ele chega e pega a seleção e faz transformar em tudo isso que a gente está falando, ok, beleza. Ou vai ser um fracasso e uma coisa inútil, um trabalho perdido. Se a seleção não se acertar com um jovem treinador e der mais um espaço, pode ser que a coisa melhore. Mas você traz um cara com... Nem a seleção de Portugal, que é o Jorge Jesus. Nem a seleção de Portugal, que é o Jorge Jesus. Nem a seleção da Arábia, que é o Jorge Jesus. Vem pro Brasil. Essas duas seleções que não significam nada, não querem o cara. A seleção vem pra seleção do Brasil. Que maravilha, legal. Não, a seleção de Portugal não é um nada.
É verdade, ela tem 2 semifinais em Copas do Mundo com técnicos brasileiros, você tem razão. Graças ao Filipão e ao Otto Glória, ela tem 2 passagens por semifinais. Título da Eurocopa, pô. Sim. Pequenininho, né? Bem pouquinho, né? Outro aqui é 5 vezes campeão do mundo. É um pouquinho diferente, não é? Um pouquinho diferente, não é? Bom, Mauro e Bruno, tem como comparar Rogério Ceni e até Dunga com Jorge Jesus? Na opinião de vocês, Vai, pode falar. Não, o Jorge Jesus, eu traria para fazer um trabalho agora de 1 ano, eu traria o Jorge Jesus, acho que ele é um cara bem experiente, né? Um cara que vai chegar e vai fazer um trabalho, pode dar certo, pode dar errado. Eu acho que é um bom nome para trazer agora. Agora, eu não traria nenhum técnico novo, assim, eu traria ele, um nome que, dos brasileiros, eu já falei aqui, se fosse trazer um brasileiro, o único que eu traria era o próprio Tite, porque é experiente, já conhece a seleção. Agora é um trabalho emergencial, não é um trabalho que vai mudar patamares no futebol brasileiro, é um trabalho de 1 ano. Então, eu traria um experiente. Acho que o Jorge Jesus é um nome bom para trazer agora. O Rogério, eu acho que ele é um jovem de muito potencial. Eu gosto, tem 3 técnicos jovens trabalhando aqui que eu gosto bastante. O Rogério, o Roger Machado e esse início do Felipe Luiz é muito bom, né? O Felipe é um cara que também tem tudo para ser um grande técnico. Eu acho esses 3 muito bons. E acho que o problema aqui que eles não conseguem decolar é porque a gente não deixa, o futebol brasileiro não deixa. Aqui, se o cara é novo, ele tropeça 1, 2 jogos, ele cai. O Rogério mesmo, ele cai do Flamengo mesmo depois de ser campeão brasileiro. O Jardine, que foi citado, que é um outro bom técnico jovem, está lá no México, ele é efetivado no São Paulo, dura 8 jogos. O Thiago Carpini mesmo, não acho que está nesse patamar, mas é um cara que vai bem no Água Santa, vai bem no Juventude. Chega no São Paulo, dão 18 jogos pro cara e chuta o cara. Foi melhor, e tá bem no Vitória. Um trabalho melhor no Vitória do que o Zubeldia no São Paulo. Então... E aí, galera, a discussão foi quente. Jorge Jesus ou Rogério Ceni na seleção brasileira? Cada um tem sua opinião. Mas o que importa é que a CBF precisa agir rápido para colocar a seleção no caminho certo. Se você curtiu esse debate, já deixa o like, se inscreve no TV Cartola e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre futebol. Comenta aí o que você acha. Quem deveria ser o próximo técnico do Brasil?